Capítulo 53. O Sr. Wickham ficou tão satisfeito com a conversa que nunca mais mencionou aquele assunto na presença de Elizabeth, e ela ficou contente por ter dito o suficiente para o silenciar. Logo chegou o dia da partida de Lydia, e a Sra. Bennet viu-se obrigada a resignar-se com a separação, que provavelmente duraria pelo menos um ano, pois o Sr. Bennet recusava-se a aderir ao plano de irem todos visitá-la. "Oh, minha querida Lydia", resmungou ela, "quando nos tornaremos a ver?" "Não sei, daqui a 2 ou 3 anos, talvez." "Não deixes de me escrever, meu amor." "Sim, escreverei sempre que puder, mas como sabe, as mulheres casadas não têm muito tempo para escrever. Não é o caso das minhas irmãs, pois essas não têm mais nada que fazer." As despedidas do Sr. Wickham foram muito mais afetuosas do que as de sua mulher. Ele sorria, cativava e exprimia-se agradavelmente. "É um ótimo rapaz", disse o Sr. Bennet assim que o viu fora de casa. "Distribui sorrisos, gracinhas e faz a corte a todos nós. Tenho grande orgulho dele. Desafio o próprio Sir William Lucas a apresentar um genro melhor que o meu." A partida da filha tornou a Sra. Bennet melancólica durante vários dias, mas ela em breve foi despertada por uma notícia que começou a circular. A governanta de Netherfield recebera ordens do patrão para ter a casa pronta para recebê-lo dentro de 1 ou 2 dias, pois ele pretendia demorar-se várias semanas para caçar. A Sra. Bennet ficou muito agitada, olhava constantemente para Jane e sorria ou abanava a cabeça. Fora a Sra. Phillips que lhe trouxera a notícia. "Então o Sr. Bingley está para chegar. Tanto melhor. Não é que isso me diga muito respeito. No entanto, acho que faz muito bem em vir para Netherfield. Quem sabe o que pode acontecer? Mas, bem sabes, há muito tempo que resolvemos não falar mais no assunto. Mas então, é mesmo certa a chegada dele?" "A Sra. Nichols esteve em Meryton ontem à tarde. Vi-a passar e lhe perguntei o que havia de certo em tudo o que ouvira. Ela confirmou a verdade e disse que ele deve chegar na quinta-feira ou mais tardar, ou talvez mesmo na quarta. Ela estava indo encomendar carne para quarta-feira e disse que tinha, além disso, 3 casais de patos prontos para matar." Jane, ao ouvir a notícia, empalideceu. Fazia muitos meses desde a última vez em que ela pronunciara o nome de Bingley na presença de Elizabeth. Estando as duas a sós, ela disse-lhe: "Reparei que olhou muito para mim, Lizzie, quando a tia nos informou a notícia. Fiquei perturbada, não pelo que parece pensar, mas porque senti que todos iam olhar para mim. Nada sinto com essa notícia, nem alegria, nem outro sentimento qualquer. Ainda bem que ele não vem acompanhado, pois desse modo o veremos menos vezes. Não é que eu tenha medo de mim mesma, mas, acima de tudo, tenho horror às observações das outras pessoas." Elizabeth não sabia o que pensar. Se ela não o tivesse visto em Derbyshire, poderia aceitar o motivo que alegavam para sua vinda. Porém, achava que Bingley ainda gostava de Jane e hesitava perante 2 outras explicações que considerava muito mais prováveis: se ele vinha porque o amigo lhe permitira ou se ousara espontaneamente tomar essa resolução. Por vezes, contudo, Elizabeth pensava: "Não vejo por que razão este pobre homem não haveria de visitar a casa que alugou e que é dele, sem despertar toda a curiosidade. Não pensarei mais nele e o deixarei à sua própria sorte." Apesar do que a irmã lhe dissera, e que ela acreditava ter sido dito com toda a sinceridade, Elizabeth percebia facilmente que a perspectiva da chegada de Bingley tinha afetado-a muito. Jane andava perturbada e agitada como poucas vezes a vira. O assunto que 1 ano antes fora tão calorosamente discutido entre os pais voltava agora a apresentar-se. "Logo que o Sr. Bingley chegue, meu caro", dizia a Sra. Bennet, "espero que vá visitá-lo, naturalmente." "Não, não, a senhora me obrigou a visitá-lo no ano passado e me disse que se eu lá fosse, ele se casaria com uma das minhas filhas. Ora, isso não aconteceu, e eu não quero tornar a fazer figura de tolo." A mulher procurou convencê-lo de que essa era uma obrigação a que todos os cavalheiros da região se deviam submeter, uma vez que ele estava de volta.
É uma etiqueta que eu desprezo, respondeu o Sr. Bennet. Se deseja a nossa companhia, é ele que a procure. Sabe onde moramos? Não vou perder meu tempo correndo atrás dos vizinhos cada vez que eles vêm e vão. Pois bem, tudo o que eu sei é que praticará uma abominável grosseria se não for visitá-lo. Isso não me impedirá de convidá-lo para jantar conosco. Como necessito convidar a Sra. Long e os Goldings, contando conosco, seremos 13 à mesa. Por isso haverá justamente um lugar para o Sr. Bingley. Poucos dias antes da chegada de Bingley, Jane disse à irmã: quase preferia que ele não viesse. Continuo indiferente, mas não suporto ouvir falar dele toda hora. A intenção da nossa mãe é boa, mas ela não sabe, ninguém sabe como eu sofro com o que dizem. O Sr. Bingley chegou. A Sra. Bennet, por intermédio dos criados, arranjou uma maneira de saber do fato o mais cedo possível. Ela contava os dias que deveriam decorrer antes de o convite ser enviado, pois durante esse período não poderia ter esperanças de vê-lo. Uma manhã, 3 dias após a chegada dele, a Sra. Bennet, que estava à janela do seu quarto de vestir, viu o Sr. Bingley entrar a cavalo pelo portão e aproximar-se da casa. As filhas foram imediatamente chamadas para participar da sua alegria. Jane continuou sentada no lugar, mas Elizabeth, para contentar a mãe, foi até a janela. Ao ver que o Sr. Darcy vinha na companhia de Bingley, voltou a sentar-se ao lado da irmã. Vem outro senhor com ele, mãezinha, disse Kitty. Quem será? Deve ser algum conhecido dele, meu amor, mas não sei quem é. Ora, tornou Kitty. Parece aquele senhor que já esteve aqui da outra vez. Aquele homem alto e muito orgulhoso. Meu Deus, o Sr. Darcy! Qualquer amigo do Bingley é sempre bem recebido nesta casa, mas devo confessar que o odeio só de olhar para ele. Jane olhou para Elizabeth com surpresa e inquietação. Ela pouco sabia a respeito dos encontros que a irmã tivera com o Sr. Darcy em Derbyshire, e supunha, portanto, que ela se sentiria muito embaraçada em vê-lo depois da carta que recebera dele. Ambas as irmãs se sentiam pouco à vontade. Cada uma delas sentia pela outra e, naturalmente, por si mesma. A Sra. Bennet continuava falando da antipatia que tinha pelo Sr. Darcy e repetia que estava disposta a tratá-lo educadamente apenas porque se tratava de um amigo do Sr. Bingley. Mas suas palavras não eram ouvidas por nenhuma das filhas. Elizabeth achava que a irmã não suspeitava, pois nunca tivera coragem de revelar a Jane a carta da Sra. Gardiner, bem como a mudança radical dos seus sentimentos em relação ao Sr. Darcy. Para Jane, ele continuava a ser o homem cujas propostas a irmã recusara e cujas qualidades ela subestimara. Mas para Elizabeth, que tinha outras informações, ele era a pessoa a quem toda a família devia o maior dos benefícios e por quem ela própria dedicava uma afeição. Se não tão terna como a de Jane por Bingley, pelo menos tão razoável e tão justa. A surpresa da vinda dele a Netherfield e a visita a Longbourn para voltar a vê-la era tão forte como aquela que sentira ao dar pela transformação que nele se tinha operado em Derbyshire. As cores, que tinham desaparecido do seu rosto, tornaram a voltar com maior intensidade, e um sorriso de prazer deu um novo brilho aos seus olhos durante alguns instantes, e pensou que provavelmente os sentimentos de Darcy continuavam inalterados. No entanto, não queria precipitar-se. Continuou atenta ao seu trabalho, procurando acalmar-se e sem ousar levantar os olhos, até que uma curiosidade ansiosa a levou a fitar o rosto da irmã, enquanto o criado se aproximava da porta da entrada. Jane parecia um pouco mais pálida do que o costume, porém mais calma do que Elizabeth esperava. Quando os cavalheiros finalmente entraram, ela a viu enrubescer um pouco, no entanto, e recebeu-os com tranquilidade. Elizabeth, por outro lado, limitou-se a cumprimentá-los e a dizer estritamente o necessário, voltando ao seu trabalho com um afinco que ele nem sempre requeria. Arriscara apenas um olhar na direção de Darcy. A expressão dele mantinha-se grave como de costume, a seu ver mais do que em Hertfordshire ou em Pemberley. Mas talvez ele não conseguisse ser, na presença da sua mãe, o que fora na dos tios.
Era uma conjectura bem dolorosa, embora nada improvável. Para Bingley, ela também só olhara de relance, e naquele instante sua expressão era ao mesmo tempo alegre e embaraçada. A senhora Bennet recebeu-o com uma tal cortesia e amabilidade que as filhas se sentiram envergonhadas, sobretudo quando viram a fria polidez com que ela cumprimentou o amigo. Elizabeth, em particular, que sabia quanto a mãe devia a este último, cuja iniciativa salvara sua filha favorita de uma irremediável desonra, sentiu-se profundamente ferida e em agonia com aquela distinção tão mal aplicada. Darcy, após perguntar pelo senhor e a senhora Gardiner, pergunta a que Elizabeth não pôde responder sem um certo embaraço. Quase não falou. Ele não estava sentado perto de Elizabeth e talvez fosse esse o motivo do seu silêncio. Contudo, em Derbyshire, ele não agira daquele modo. Conversou com os parentes de Elizabeth quando não o podia fazer com ela própria. Agora, decorriam vários minutos sem que se ouvisse o som da sua voz, e quando, por vezes, incapaz de resistir a um impulso de curiosidade, Elizabeth levantava os olhos e procurava o seu rosto, via que ele olhava tanto para Jane como para ela própria, e frequentemente olhava apenas para o chão. Era evidente que tal atitude exprimia maior despreocupação e menos ansiedade em agradar do que da última vez em que tinham estado juntos. Ela ficou desiludida e depois zangada consigo mesma por ter cedido àquele sentimento. Eu poderia esperar que fosse de outro modo, mas sendo assim, por que ele veio? Ela se perguntava. Elizabeth não se sentia disposta a conversar com ninguém senão com ele. Mas com ele, ela mal tinha coragem de falar. Perguntou por Georgiana, mas não conseguiu ir mais longe. Passou uma eternidade, Sr. Bingley, desde que o senhor foi embora, disse a senhora Bennet. Ele concordou prontamente. Receava que o senhor não voltasse, continuou ela. Disseram por aí que o senhor tinha intenção de abandonar Netherfield completamente, por ocasião da festa de São Miguel, mas espero que não seja verdade. Muitas coisas aconteceram nas imediações desde que o senhor partiu. A senhorita Lucas está casada, e uma das minhas filhas também. Creio que já terá ouvido falar nisso. Aliás, o senhor deve ter lido nos jornais. A notícia não apareceu como devia, mas enfim. Dizia apenas, casamentos. George Wickham com a senhorita Bennet, sem acrescentar nenhuma sílaba a respeito do pai dela, do lugar onde vivia, nada. O contrato foi feito pelo meu irmão Gardiner, e a notícia também foi dada por ele. Não percebi o sentido em comunicar o casamento de forma tão destituída de graça. O senhor leu? Bingley respondeu que não tinha lido e deu-lhe os parabéns. Elizabeth não ousou levantar os olhos e ficou sem saber a expressão no rosto de Darcy. É muito agradável ter uma filha bem casada, continuou a senhora Bennet. Mas é tão duro, Sr. Bingley, separarmos-nos dela. Eles foram para Newcastle, uma localidade lá para os confins do norte, segundo parece, e terão de permanecer lá durante não sei quanto tempo. É a sede do atual regimento do meu genro. O senhor deve ter ouvido dizer que ele saiu da milícia e entrou no exército regular. Dou graças a Deus por ele ter alguns amigos, embora não tantos quanto merece. Elizabeth, que percebeu que ela se dirigia indiretamente ao Sr. Darcy, sentiu tamanha vergonha e confusão que por pouco não se levantou e fugiu. Essas palavras, no entanto, conseguiram romper seu silêncio. Voltando-se para Bingley, perguntou-lhe se ele tinha intenção de ficar algum tempo na região. Ele respondeu que ficaria algumas semanas. Depois de matar todos os seus pássaros, Sr. Bingley, continuou a Sra. Bennet, venha caçar em nossa propriedade e matar tantos quanto o senhor quiser. Estou certa de que o Sr. Bennet terá todo o prazer nisso, e reservaremos os melhores postos para o senhor. Todas essas atenções desnecessárias e exageradas faziam crescer o mal-estar de Elizabeth. Se agora surgissem para Jane as mesmas possibilidades do ano anterior, tudo se precipitaria para a mesma desastrosa confusão. Naquele instante, ela sentiu que muitos anos de felicidade não poderiam compensar os momentos desagradáveis
pelas quais ela e Jane estavam passando. Meu maior desejo, pensou ela, é não tornar a encontrar esses dois. Por mais simpáticos que eles se mostrem, nunca atenuarão a minha miséria neste instante. Deus permita que eu nunca mais os veja. Contudo, a miséria que anos de felicidade não poderiam compensar foi pouco depois atenuada de maneira muito sensível ao observar quão rapidamente a beleza da irmã levava melhor sobre a admiração do seu antigo apaixonado. A princípio, ele quase não lhe falou, mas a cada minuto que passava, ele multiplicava as atenções para ela. Ele a achava tão bela como no ano anterior, tão simples e tão natural, embora menos comunicativa. Jane esforçava-se por não deixar perceber qualquer diferença na sua atitude, e estava mesmo convencida de que conversava tão animadamente como sempre. Mas seus pensamentos absorviam-na tanto que ela nem percebia os momentos em que permanecia calada. Quando os cavalheiros se levantaram para partir, a senhora Bennet lembrou-se do convite que tinha intenção de fazer e ficou acertado que os dois voltariam para jantar em Longbourn dali a uns dias.